Pra aproveitar esse hype absurdo que tá rolando da Max Zenin destruindo o clã Zenin, porque de verdade já tem 1.150.000 reacts falando disso, eu quero fazer um bagulho mais original. Então a gente vai reagir ao original, ao primato original de Jujutsu Kaisen, que é o Toji Zenin, tá ligado? Aliás, Toji Fushiguro, né? E é o seguinte, esse é o vídeo, o primata que derrotou os céus, tá? Do meu mano, o analista. Eu já dei o like, tá ligado? Eu já sou inscrito, sou muito fã do canal dele. Então, sem mais enrolação, vamos dar play pra ver como ele imaginou, como ele analisou Toji Fushiguro. Então, bora pro play. Se você curtiu, dá aquele like, hein? Fechou? E tamo junto, hein, família? Vamos lá. Insana seria esse Rock... Aí, Imagina ó. que coisa insana seria se Rock Lee tivesse escolhido treinar para se vingar do sistema ninja que o desprezou por ser diferente e não ser capaz de utilizar ninjutsu. Excluído Tem meu e respeito. discriminado por ser limitado a apenas o lado físico de suas capacidades. Ele viraria um especialista na área corporal, ao ponto de colocar até mesmo grandes seres dominadores de ninjutsu de joelhos, assim como feito por Guy. Bom, é tipo isso que o Toji faz. E é bem legal ver que a arma dele se parece muito com aquela Tessaiga do Inuyasha. Fala aí, senhores das Nerds Show, Boa. mais uma vez. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... Mano, realmente parece a Tessaiga do Inuyasha, eu nunca percebi isso. Caraca, que bagulho da hora. Já começamos bem, né, família? É isso, essa é a proposta do vídeo. A gente imaginar como que seria um Rock Lee Vingador. Brabo, hein? sobre o Toji, então bora lá, se inscreve no canal, dá o like. Mas antes, um salve para os meus queridos membros. Labirintite, Felipe Temes, Majuca, Labirintite, olha o nome do Silva, mano. Nemo Lia, no sentido mais triste Maravilhoso. da palavra. Ele não herdou qualquer proficiência com energia amaldiçoada do clã Zenin ou coisa do tipo, mesmo sendo parte de uma das 3 grandes famílias de feiticeiros Jujutsu. O clã Zenin é um meio extremamente rígido perante o poder dos níveis de energias e técnicas amaldiçoadas, facilmente rejeitando integrantes sem talento ou abominações como o Toji. Mas, em compensação, por ter nascido sem energia amaldiçoada, ele acabou herdando um físico inversamente proporcional a toda uma vida de feiticeiro Jujutsu. Natural. Coisa que, entre aspas, se não fosse esse poder avassalador e brutal, extremamente alto que ele tem, seria qualquer coisa, como foi com a Maki, porque qualquer feiticeiro bolado consegue aprimorar sua força e velocidade com energia amaldiçoada. Só que ele é outro nível. Realmente, é de se esperar que o Toji fosse treinar ainda mais para provar seu valor e se tornar independente do seu clã, obtendo sua própria dignidade e orgulho. E dentro desse contexto, nós temos alguns paralelos que podemos levantar. O primeiro seria com o próprio Satoru Gojo, em que Gojo representa o que há de melhor no quesito de nascimento do mundo de Jujutsu. Ele nasceu com 6 olhos da técnica do Mukagen, o permitindo manipular e distorcer o espaço conforme sua própria vontade e energia. Essa combinação de poderes é absurdamente poderosa, já que os 6 olhos auxiliam muito na manipulação e precisão do Mukagen, além de fazer ele gastar quase nada de energia amaldiçoada no processo, o que torna Gojo um caso raríssimo de feiticeiro Jujutsu nascido pro sucesso. Não tem erro, ele nasceu com as melhores coisas na mão, que é o completo oposto do Toji. Para Toji, Gojo representava tudo que ele mais detestava em seu clã, o orgulho de já nascer forte e disso determinar completamente seu futuro e de como você vai ser respeitado lá dentro. E esse complexo de inferioridade, através dos traumas implantados no Toji, fez com que ele odiasse tudo isso, todo esse mundo, toda essa vida e, consequentemente, o ápice do mundo Jujutsu, que é o Satoru fucking God Gojo. Não existe tanto mérito. Gojo para ele era muito mais que apenas um alvo. Ele era a personificação de tudo que ele mais abominava naquele mundo. Pois sim. O segundo paralelo que eu posso levantar é o dele com a Maki. Um ser muito similar a ele, por também ter nascido sem potencial de manipular energia. Mas eu sou mais a Maki. E também ser uma Zenin, ou seja, desprezada e abominada por isso. Diferente de Toji, ela de primeira não se desvinculou da família, mas começou a tentar representar a mesma por via da escola de feiticeiros Jujutsu. Porém, a própria família a sabotava, sempre a impedindo de subir na hierarquia de feiticeiros por acharem que ela não seria uma boa figura para ilustrar o que os Zenin representam. Durante o arco de Shibuya, nós vemos que ela e Toji se encontram e ela fica de fato muito surpresa por existir outra pessoa naquele momento com uma capacidade física do nível dela. Ou melhor, superior. E após os adventos de ter bem sido superior por Jogo, vemos que o semblante de Maki muda drasticamente e ela acaba se espelhando cada vez mais naquela figura do homem que ela havia visto, tomando ações muito semelhantes às de Toji, sendo fria e, bom, bem cruel perante o clã Zenin. Em resumo, eu discordo disso, não que ele esteja falando errado, tá ligado? O que ele tá falando é preciso, é certo. Mas eu discordo que ela utilizou o semblante dele como uma referência. Foi natural, mano. Ela foi humilhada a vida toda.
A mãe dela foi humilhada a vida toda. A irmã dela foi humilhada a vida toda. Elas foram torturadas e jogadas para a morte. Do jeito mais cruel pelo pai. Essa sua insensibilidade é um reflexo da sua personalidade forte e também de como ela foi criada e tratada. Então, tipo assim, o Toji não influenciou a atitude dela, na minha opinião. E não influenciou nada. Porque se o Toji tivesse peito, ele tinha feito o que ela fez. Tá ligado? Se o Toji tivesse peito, ele tinha feito o que ela fez. Ela meio que passa a faca em geral. E em terceiro paralelo, temos o paralelo com a própria Amanai, que nunca quis ser especial. Ela sempre tentou se adaptar ao papel que fora designado a ela desde o início de sua vida, como receptáculo do Star Plasma, que são mulheres compatíveis com Tengen para interromper seu ciclo de envelhecimento. Para isso, ela deve se fundir a Tengen para servir a um propósito maior como pilar da balança de poder do mundo de Jujutsu, o que é uma responsabilidade ferrada. Mas a Amanai nunca pediu por isso e apenas seguiu seu destino, diferente de Toji, que se rebelou contra ele. Toji é o maior rebelde perante o destino dessa obra, ameaçando diretamente a ordem e hierarquia do sistema Jujutsu e nutrindo ele com ódio e rancor. E bom, ele meio que também passa a faca na Amanai. Ou melhor, passa a bala. No fim de sua vida, a Amanai toma a decisão de preservar sua identidade e não fazer a fusão com o Tengen. E a gente sabe que isso não acaba muito bem. O fato de Toji ser um humano sem energia amaldiçoada é irônico, pois a maior fraqueza aos olhos do clã Zenin acabou sendo um fator crucial para a primeira vitória de Toji acima de Satoru. Ele transformou o que havia visto como fraqueza como sua maior força. Um fator surpresa incrivelmente eficaz, sendo capaz até mesmo de não ser percebido pela barreira da escola Jujutsu. Ele tem mais preparo que o Batman, essa é a real. Essa luta provou isso. Além de ser furtivo e rápido o suficiente para dar ataques letais no próprio Satoru Gojo. Aquele primeiro ataque em si, bem que poderia ter sido uma decapitação, né, se você for parar pra pensar. E aí, a luta realmente teria acabado por ali, se o roteiro quisesse. Além disso, ele poderia ter usado a própria lâmina invertida para que o ataque surpresa tivesse uma decapitação garantida apesar do infinito. E sim, o uso de equipamentos de nível especial o torna uma ameaça ainda maior se for analisar a obra como um todo. Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Um personagem com todas essas vantagens é sim uma grande ameaça para os feiticeiros mais experientes. Ainda mais se levar em conta que os embates dele são em sua maioria sempre bem planejados. Toji estuda seu inimigo, utiliza recursos externos para reduzir a força do mesmo e facilita ainda mais a sua intromissão para que a execução seja rápida e sem falhas. Sim. Sobre sua luta contra Satoru Gojo... Ele é um hitman, um assassino, treinado e profissional. Não tem discussão sobre isso, tá ligado? Tanto que tudo azedou quando ele deixou de ser profissional, tá ligado? Existem muitas coisas interessantes para se mencionar e muitos paralelos observáveis. Okay. Primeiramente, a derrota de Gojo na primeira luta o colocou em um patamar de derrota completa. Sua imaturidade e arrogância perante o mundo o levou a um desrespeito das capacidades de seu inimigo e também o fez perder a missão, e assim quase perder a própria vida. Okay. Salvo pela reversão de feitiço, ele ressurge em um momento de compreensão, e não apenas da energia amaldiçoada, mas também do funcionamento do próprio mundo de Jujutsu e suas consequências. Aquela derrota deu fez sorte. Gojo ainda mais forte, e é nesse momento em que ele atinge sua iluminação simbólica e dita a clássica frase de Buda: no céu acima, na terra abaixo, eu sou o mais honrado. No budismo, essa é uma frase que contém também um complemento, que seria: e assim irei dissipar o sofrimento que envolve o mundo. Eu vou explicar mais sobre essa relação de Satoru Gojo e o budismo em um vídeo próprio dele, tá? Além de toda a simbologia das flores de lótus e tudo mais. Eu não sei se saiu. Eu não sei se saiu esse vídeo, mas eu tô curioso. Vou procurar. De repente faz um react aqui. Essa alegoria, o papel simbólico de Toji seria muito aproximado ao de Son Wukong e a Jornada para o Oeste, onde Son Wukong viaja para aprender sobre a imortalidade com um mestre imortal e para isso ele faz um treinamento. A Jornada do Oeste, que foi o que inspirou Dragon Ball. Vocês estão ligados que Goku é inspirado nisso, né? 3 desastres, o que de fato é muito similar às 3 habilidades que Satoru Gojo utiliza nessa luta, sendo estes o azul, o vermelho, os quais o Toji já estava conseguindo lidar relativamente bem, mas no terceiro ele caiu, sendo esse o vazio roxo. E mais engraçado de tudo é que Sun Wukong pode significar o alerta do vazio, ou o despertar do vazio. Wukong passou por muita coisa até enfrentar Buda e ser derrotado pelo mesmo na mitologia, sendo essa alusão na luta de Toji contra Satoru Gojo. Caraca, que da hora! Toji afirma que se desvirtuou isso eu não sabia. E por esse egoísmo ele encontrou a derrota. Já a sua batalha contra Suguru Geto pode Brabo. representar um dos obstáculos que surgiram no caminho de Sun Wukong antes de enfrentar Buda diretamente, já que durante sua ascensão até o título de sábio imortal, ele enfrentou vários oponentes divinos. Acredito que Suguru entre nessa analogia, já que ele é literalmente um purificador de energia amaldiçoada. E também tem muitas simbologias envolvendo ele, a sabedoria e a iluminação, mas um tipo diferente de iluminação, que eu também vou falar em um vídeo sobre o próprio Suguru Geto. Dentro do anime, todo esse impacto da luta, a literalmente humilhação
que o Geto passou serviu para criar a mentalidade eugenista de Geto, ao fazê-lo entender que feiticeiros precisariam prevalecer para que os humanos parassem de criar maldições. Ou seja, ele começa todo um movimento em prol da supremacia de uma casta contra as demais. E uma parte importante de toda essa mentalidade veio graças ao impacto e frustrações causados por sua derrota perante Toji Zenin, aquele que se autoproclamava um primata entre os feiticeiros Jujutsu. Também ressaltando um pouquinho a simbologia de Son Wukong, né, que é literalmente um macaco. Um detalhe muito interessante dessa luta é que Toji deixou sua bênção para Gojo e sua maldição para Geto. O nome de Megumi, seu filho, significa exatamente isso, bênção, e ele acaba ficando sob os cuidados de Satoru Gojo. Enquanto isso, a maldição que Toji carregava e usava para armazenar suas armas de energia espiritual acabou ficando aos cuidados de Suguru, que a absorveu naquele mesmo momento. Quanto à ressurreição de Toji, é importante ressaltar a importância dele para o arco de Shibuya e ao mesmo tempo um pouco da simbologia da ressurreição em si. Obviamente é um paralelo à questão de Satoru Gojo, já que é a mesma... Esse quadro é lindo demais. Assim, é bizarro, é meio perturbador, mas ele é muito bonito. O nascimento simulando tipo um parto, tá ligado? Porque ele tá vindo de cima pra baixo, gente, é muito louco. Pose só que invertida, além de obviamente serem contextos muito similares de pós-morte. A importância de Toji para o roteiro naquele momento foi de dar ainda mais destaque para um personagem que ainda tinha muito a oferecer, ao mesmo tempo que também melhoraria o ritmo do arco de Shibuya e também criaria uma resolução razoável para a derrota de Dagon. E isso também está diretamente interligado a toda a mitologia de Son Wukong, mais uma vez, já que após Buda ter selado Son Wukong, ele fora convocado após sua penitência para ser o protetor de um monge. No entanto, mitologicamente falando, Wukong é totalmente controlado durante sua missão. Já Toji, quando foi convocado, conseguiu quebrar o controle daqueles que o invocaram e assumiu novamente sua essência rebelde, indo contra tudo e todos que achava que poderia combater. Ele passa a faca em geral, quase mata o próprio filho, mas vale a pena ressaltar também que ele teve uma ótima conclusão com Megumi, uma conclusão que era essencial para dar um fim digno ao personagem. E bom, acho que eu nem preciso dizer que ele fez sushi do Dagon, né? Mas enfim. Por fim, eu gostaria de ressaltar algumas coisas sobre a própria essência do Toji. A primeira delas sendo a importância dele para toda a questão do destino dentro da obra. Existem 3 conceitos que são complementares e estão interligados em Jujutsu. Estes são o Tengen, a estrela de plasma, e os 6 olhos. Esses 3 conceitos tecnicamente não deveriam ser mutáveis pelas regras daquela realidade. Mesmo que o Sukuna vencesse e que toda a hierarquia do mundo fosse virada de cabeça para baixo, a ordem da ressurreição e esses conceitos continuariam a existir. Iriam continuar renascendo e renascendo conforme o tempo passa. Porém, o papel de Toji na obra é exatamente esse, desafiar a realidade e a hierarquia divina, assim como Son Wukong fez, que foi de um mero macaco para um ser que era capaz de aniquilar entidades, indo atrás de equipamentos poderosos para matar quase deuses. Obviamente que não foi apenas por ele ser Toji que ele foi capaz de quebrar as correntes e amarras do destino. A lâmina invertida, que foi uma arma que ele procurou, e outras armas amaldiçoadas também, têm essa propriedade que auxiliam nesse propósito. Derrotar a energia amaldiçoada, cortar vínculos divinos, reestruturar e recodificar técnicas. Esse é um propósito que não poderia ser quebrado nem pelos mais poderosos da obra tecnicamente, mas sim por hacks específicos. Por isso a rebeldia desse personagem é algo muito intrigante e que atribui muito significado a ele e peso à trama, tornando sua escrita bem fundamentada e com bases sólidas. E Jujutsu tem dessas. Por mais que eu, Luca, não seja fã, eu reconheço que esses detalhes são sim muito bem feitos e devem ser ressaltados e aclamados. E quanto a Toji, calma, que tem um recado muito importante antes de eu encerrar o vídeo. Eu queria agradecer a todo mundo aqui por estar acompanhando o canal, por estar vendo as lives, por estar vendo as tier lists, as batalhas versus que eu ando fazendo de Bleach. Eu também ando aparecendo em outros canais grandes, como Bleach Brasil. Futuramente eu posso aparecer em outros, falando de outros personagens. Isso tudo tem sido maravilhoso, gente. Sério, muito obrigado de verdade. Eu queria agradecer a cada um de vocês, a cada membro, a cada inscrito. Muito obrigado, independentemente de cada um. Toda essa jornada tem sido incrível e eu só tenho a agradecer por aqui. E por isso também eu fiz um vídeo um pouco curto, mas que eu acho que muita gente gosta. Família, o negócio é o seguinte, eu conheço o Luca pessoalmente, tá? Já gravei vídeo com ele. Pro canal dele, pro Bacon, quando eu fazia parte também. E eu vou falar um negócio pra vocês. Ele é esse cara, tá? Ele é humilde pra caramba. Então, mano, se isso não merece a sua inscrição, eu vou deixar... Mano, não sei o que merece, de verdade. Eu vou deixar o canal dele aqui na descrição, tá? Juntamente com esse vídeo. Dá uma moral pra ele e vai ver os outros vídeos dele, que são incríveis. E sem mais delongas, até o próximo vídeo, que vai ser amanhã. Falou, família. Tchau, tchau. Deixa eu pausar aqui. Interromper.